agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, depois de 3 anos sem estar com os irmãos e irmãs. Mas eu quero dizer uma coisa que talvez pareça falta de educação. Mas eu quero desde já avisar que não é falta de educação. Por favor, me dê 30 segundos da sua misericórdia depois que eu falar o que eu vou dizer. Vocês são tremendamente privilegiados. Sim, você é uma pessoa tremendamente privilegiada. E a razão pela qual eu falo isso é porque só nesse pouco tempo que tivemos até agora, e é pouco tempo mesmo, quando temos tanta coisa boa, o tempo passa tão rápido, você fez coisas maravilhosas como orar, cantar, ler a palavra de Deus, abençoar pessoas, abraçar pessoas, compartilhar da sua fé. Você pode escolher vir aqui, assistir pela internet. Você é tremendamente privilegiado. Deus tem me dado nos últimos 20 anos a possibilidade de andar pelo mundo, nos últimos 9 na junta, mas nos últimos 20 em termos de ministério, e principalmente estar com pessoas da igreja sofredora. Isso tem tocado o meu coração. Eu não posso falar o nome do país, mas há 2 anos eu estava no Oriente Médio, dirigindo uma caravana. Todo ano eu levo uma caravana que vai para o Oriente Médio, mas não vai para conhecer lá os lugares só. Vai para conhecer o que Deus está fazendo hoje. E vamos um grupo pequeno, porque alguns lugares onde nós vamos chama atenção, porque ali não há cristãos para o governo, mas de fato há. E nós estávamos em um desses países e encontramos um homem refugiado. Fomos levados ali por um missionário nosso naquele país. E aquele homem nos contou a sua história. Eu vou dar nome de letras aos países. Ele nasceu num país naquela região, um país pobre. Mudou para o país, vou chamar esse país de A. Ele mudou para o país B, o país mais rico da região. E lá ele prosperou. Lá ele fez uma carreira acadêmica, se tornou um professor. Montou uma rede de comércio, ganhou dinheiro, estava bem, cheio de carro na garagem, porque naquele país você mede o seu prestígio pela quantidade de carros importados que você tem. Mas ele resolveu estudar um pouquinho o Corão, porque o seu país é muçulmano. O país em que ele era e o país onde ele vivia. E lendo o Corão, ele achou uma passagem que diz que Isa, que é Jesus, vai ser exaltado. Ele pegou aquele texto e levou lá na frente do sacerdote, lá na casa, lá no escritório do sacerdote, e perguntou o que era aquilo. O sacerdote mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro e foi na cabeça dele e bateu. Quando ele voltou a si, ele estava numa cela na prisão, com a cabeça ainda ferida, haviam costurado a sua cabeça. Ele havia tido todos os seus bens confiscados, perder a sua carreira e fora condenado a receber 300 chibatadas divididas em 6 vezes. Crediário de chibatadas. A razão por que 6 vezes é porque ninguém aguenta 300 chibatadas. Então dá-se 50 chibatadas, espera-se as costas se recuperarem, a pele se recuperar. Isso dura alguns meses, mais 50 até se completar a pena das 300. Foram 18 meses. Foi expulso com uma declaração de que ele havia negado o islamismo. E ele voltou então para o seu país, o país A. Deixou o país B e voltou para o país A. Não pôde ver sua família. Mas ele foi e emigrou para o país C, na mesma região. E lá nesse país C tem mais liberdade religiosa. Para encurtar a história, ele encontrou Jesus Cristo nesse país C. Até então ele não tinha encontrado Jesus Cristo.
E ele então resolveu voltar para o país B, onde estava a sua família. E lá ele foi e falou de Jesus para sua esposa e ganhou a sua esposa. Mas ao invés de ir embora, ele queria falar para todo mundo. E ele começou a evangelizar e ele ganhou 35 ou 36 pessoas. Tem uma que ele tem dúvida se ele ganhou ou não. E ele batizou mais de 15 delas. Só que ele foi preso de novo. E mais 300 chibatadas. E aí ele foi expulso. E quando eu encontrei, ele estava no país D. Ele já havia conseguido trazer a sua esposa, suas filhas adolescentes, seu filho pequeno. Morava numa casa simples. Não pode trabalhar naquele país, tem um visto de refugiado. Nós o mantemos com ofertas. Ele é nosso, hoje é nosso missionário. Mas naquela hora, enquanto ele contava essa história, estávamos a sós com ele, porque ele havia pedido para sua esposa e seus filhos saírem, e a razão é porque ele não pode falar para o seu filho criança que ele é um cristão, porque o filho vai comentar na escola e ele vai ser expulso daquele país. Porque embora haja uma determinada liberdade, você pode fazer qualquer coisa em termos religiosos, desde que não seja deixar de ser muçulmano. Você pode deixar de ser cristão para ser muçulmano, mas o contrário você não pode. E ele contava aquilo para nós, e todos nós estávamos profundamente impactados. Pastores experientes, mas com coração, graças a Deus, ainda muito sensíveis, e alguns choravam mesmo em prantos, aos prantos enormemente. Eu entendi que eu deveria fazer duas perguntas a ele que eu havia preparado para aquela viagem. E a primeira pergunta foi para aquele homem que havia perdido tudo. Foi: o que você faria se soubesse que Deus tem uma resposta positiva para você? O que você pediria a Deus se soubesse que Ele atenderia um pedido seu? Sabe aquela história do gênio, né? Mas se fosse Deus, Deus dissesse: me peça, o que você quer que eu faça por você? Expliquei isso muito claramente para o missionário e falei: é isso que eu quero saber. O missionário traduziu para a língua dele, ele me respondeu: não pediria nada, eu tenho tudo que preciso, eu tenho Jesus Cristo. Mas eu tinha a segunda pergunta. A segunda pergunta foi: o que você acha de um lugar que você pode escolher o que você quiser, e uma vez tendo escolhido Jesus Cristo, ninguém vai tocar em você fisicamente, ninguém vai poder tomar medidas judiciais contra você. Você pode ter uma Bíblia e andar com ela. Você pode se reunir com as pessoas e pode louvar a Deus em público. Você pode ensinar os seus filhos, desde a mais tenra idade, o caminho do Senhor. E descrevi o que vivemos. Perguntei: o que você acha de um lugar como esse? E a resposta que eu esperava é: pastor, me leva para lá. Mas a resposta que ele me deu foi: isto seria o céu para mim. Você está no céu dele. Isso aqui é mais do que muitos vão ter por toda a sua vida. Só vão ter algo como isso, maior do que isso na eternidade. Você e eu somos tremendamente privilegiados. O problema é que às vezes a gente transforma o céu no inferno, com as nossas reclamações, com a nossa murmuração, com os nossos problemas. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero convidar você, no início da mensagem já, a baixar sua cabeça e agradecer a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você pôde vir hoje aqui. Diga: Deus, muito obrigado porque eu conheço a Ti, porque eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor.
Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu condições de vir aqui hoje. Eu pude louvá-lo. Eu pude ler a sua palavra. Eu pude ofertar. Obrigado, Senhor, porque eu tenho pastores, porque eu faço parte de uma igreja. Obrigado, Senhor, porque eu posso ler a minha Bíblia e porque eu posso falar contigo em público e posso falar de ti em público. Nada disso é mérito meu, mas é graça tua, Senhor. Em nome de Jesus. Nós temos no mundo 4 bilhões e 400 milhões aproximadamente de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? É gente que não sabe que Deus as ama. Tem gente que já ouviu falar em Jesus, ouviu falar em Jesus Cristo, mas não sabe quem é Jesus Cristo. Só ouviu falar. Nunca ouviu que Jesus Cristo é a expressão clara e inequívoca do amor de Deus para com ele. Você tem noção do que são 4 bilhões e 400 milhões? Vamos pensar só nos 4 bilhões. Imagine você, Bill Gates aparece aqui, não sei se ele é o mais rico, se é o Zuckerberg, quem é hoje, né? Se é o cara lá da Tesla, quem é. Mas imagine que se ele aparecesse aqui e dissesse, vou dar $1, vou dar 4 bilhões de dólares para você contar uma nota por vez. Você só vai poder pegar todo o dinheiro quando terminar de contar. Vai contar $1 por vez. Quando você terminar de contar os 4 bilhões de dólares, o dinheiro é seu. Imagine que você conseguisse contar $1 por segundo. E você diria, pastor, eu conto mais rápido do que isso. Mas você precisa dormir, precisa comer, precisa um monte de coisa. Então, uma média de 1 segundo é uma média ótima. Sabe quanto tempo você demoraria para juntar, para contar os 4 bilhões de dólares? Mais de 126 anos. Ou seja, ninguém aqui viveu 4 bilhões de segundos. E provavelmente ninguém aqui vai viver 4 bilhões de segundos. É dessa ordem de grandeza que nós estamos falando. Hoje nós temos ainda cerca de 3.500 povos considerados não alcançados, povos em que não há presença de cristãos entre eles. Ou quando há, são muito poucos. Em alguns casos há, mas foram expulsos, não estão mais lá. Por que é importante falar sobre povos não alcançados? Porque Jesus Cristo disse claramente, na grande comissão, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Faltam 3.500, ou seja, não completamos a missão, estamos ainda em 2/3 dela. Ainda faltam 3.500. E é interessante porque está na parte mais difícil. Está na parte mais difícil. E a gente tem conversado, tem percebido que o Brasil é hoje, junto com, pasme, a China e a África, um dos principais polos de anúncio ao mundo do Evangelho. E um missionário estudioso uma vez disse, olha, acabou o filé mignon de missões, sobrou o osso. E logo depois era a minha vez de falar, eu falei, logo para nós sobrou o osso. Mas eu pensei, a gente é brasileiro, a gente sabe fazer ossobuco, a gente sabe fazer sopa, sabe fazer um monte de coisa, nós vamos dar cabo disso. Nós mudamos algumas coisas na Junta nos últimos anos. Para você que não sabe o que é Junta, a Junta é uma organização que todas as igrejas batistas do Brasil se associaram há 100 e tantos anos e decidiram que através dessa organização alcançaria o mundo. Os caras eram ousados. 100 e tantos anos, era umas 50 igrejas mais ou menos, elas vão alcançar o mundo através dessa organização. E eu queria dizer a você que há 9 anos nós começamos a fazer uma mudança. E nós resolvemos priorizar os não alcançados, pessoas e povos não alcançados. E nós temos
alguns números. Eu queria mostrar para você esses números. É o PPT de número 1, que está no primeiro e-mail que eu mandei. Vamos ver se você... O pessoal é eficiente. Então, a JMN em números, Junta de Missões Mundiais em números. Está lá, ok. Vamos lá, pode passar o próximo slide? Nós estamos, na verdade, em 82 países. Isso aqui é um slide um pouquinho antigo, já mudou. A gente muda, os números na junta é impressionante como muda. Pensa num país daqueles mais estranhos do mundo. Se a gente não está lá, a gente está querendo entrar. Tá? Se a gente não está lá, a gente está querendo entrar. Estávamos em 60 e resolvemos ir para os mais difíceis, como Vietnã, por exemplo, que a igreja participa do processo. Desses 81 países, a maior parte tem pouquíssimos brasileiros. Então, eu não posso citar os países, porque tem um, por exemplo, que só tem um brasileiro lá trabalhando no tipo de trabalho que eu vou te falar. Então, por isso eu nem vou te falar aqui, na verdade, hoje, porque senão ele vai preso amanhã. Porque a internet hoje, né, você sabe, você fala aqui para o seu vizinho e o governo do país lá ouve. Próximo slide. Nós temos hoje 2.056 missionários no mundo. Essa igreja, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, tem 2.056 missionários no mundo. Quando você levanta a sua oferta missionária de fé, você está ajudando a 2.056 missionários a agirem em 82 países. É isso que a sua oferta missionária de fé está fazendo. Próximo slide. Nós mandamos ano passado 275 voluntários, e para mim esse é um número terrivelmente baixíssimo, ridículo. Eu só estou falando da organização que o senhor dirige. Eu tenho autocrítica. A gente podia ter mandado uns 5.000. E por que eu estou falando isso? A culpa é de vocês? Não, a culpa é minha que eu não consegui falar com você. E eu estou aqui para falar com você que você precisa ir ao campo, você precisa conhecer. Nós temos projetos, eu vou falar um pouco mais sobre eles, com refugiados, que você devia ir. Só para orar, se for o caso. Por cada viagem que eu faço dessa, eu volto para casa mais agradecido por tudo. Mais consciente que eu não sou tão crente quanto eu deveria. Não sou tão grato quanto eu deveria a Deus. Eu quero desafiar você, comece a pensar nisso. 15 dias das suas férias, um mês, quem sabe tirar uma licença e ir. Próximo slide. Nós tivemos ano passado, irmãos, 32.381 conversões. Você tem ideia do que é isso? 32.381 pessoas. Isso é aquele esqueminha mesmo que você vai anotando a conversão no final do culto, aquele antigo, a gente vai fazendo. Isso é uma cidade. Foi a sua oração, foi a sua oferta que resultou nisso. Sabe aquela multidão do Apocalipse 7? É isso aí. Próximo slide. Nós temos hoje 6.300 discipuladores. Na verdade, ano passado nós treinamos 6.300 discipuladores. A gente não prega só não, a gente discipula. A gente está investindo nisso. Continua o próximo slide. E esse número? 189.443 pessoas beneficiadas em projetos. Pastor, tem um relógio, um celular? Pode falar bem alto para mim, contar até 4 segundos. Nesse período de 4 segundos, uma pessoa foi atendida por sua oferta. É isso que dá, 189.443. A cada 4 segundos, a sua oferta missionária de fé vira um atendimento social. Só na Venezuela são mais de 1.400 crianças no PEP, no Programa de Educação Pré-Escolar. São 1.400 crianças que os pais deixaram literalmente de entregar para orfanatos, porque o PEP dá alimento a eles nos dias da semana, cuida deles, crianças de 4 a 6 anos. Pastor, que papo é esse que é dar para orfanato? Entra no site da BBC e pesquisa. Orfanato, paz, Venezuela. Você vai ver a desgraça que é. Estamos com mais de 140 missionários agindo dentro da Venezuela hoje.
Semana passada, eu postei um vídeo de agradecimento da coordenadora do PEP. A mulher quase chora ao falar que tem comida. Foi a sua oferta. Eu quero agradecer em nome daquelas crianças, porque você ofertou, e já estou agradecendo a próxima oferta, porque esse mês a gente tem que continuar mandando. E vamos continuar cada vez mais. Mas não é só isso, é atendimento médico, é atendimento psicológico, é educação. Toda aquela parte que é a dimensão social do Evangelho. Mas passa, que agora vem os números. Pode passar o próximo slide. Treinamos líderes para as novas igrejas. Pode passar. O próximo slide. Vamos lá. 1.247 missionários trabalhando especificamente com plantação de igrejas, usando projetos para fazer isso. Pode passar. Ano passado tivemos 1.213 PGMs implementados. Aqui chama PGM, pequeno grupo, célula mesmo. Então, ótimo, 1.213 células. Continua. E ano passado nós tivemos 3.098 batismos. Irmãos, nós não estamos falando de Brasil, não. Estamos falando aí de Índia, no lugar mais fechado para o Evangelho no mundo. Nós estamos falando de Nepal, nós estamos falando de Vietnã, nós estamos falando de Laos. Estamos falando de China. Estamos falando de um verdadeiro avivamento. Mas eu queria te dizer que isso tudo resultou no próximo slide, mas seguro para... Tá bom, já foi. 519 igrejas. A gente tinha uma média de 50 igrejas, de 500 batismos por ano. Nós resolvemos explodir isso e nós fizemos essa mudança. E o resultado está aí. São 519 igrejas plantadas só no ano passado. 240 delas na China. Esses são números auditados. Nós somos hoje a maior organização não governamental de ajuda humanitária do Brasil. Mas nada disso teria valor se não fosse o amor de Deus. Se não fosse o fato de agirmos pela vontade de respondermos a este amor maravilhoso. Eu comecei pelos números, embora eu não seja o cara que goste de ficar falando de números, prefiro falar da palavra de Deus, mas para você ter uma noção do que eu quero falar a você olhando para a Bíblia agora. Nós já lemos o texto bíblico, o pastor já leu aqui o texto bíblico do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 16, no Salmo de Davi. Nós vamos reler o versículo 7, que diz, ou melhor, desculpe-me, o versículo 8, que diz o seguinte. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículos 8 e seguintes. Nós vamos passear um pouco nesse texto bíblico. Diz assim: agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Senhor Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na sua presença. É muito interessante porque este salmo não está no livro de Salmos, porque ele tem todo um background histórico, tem toda uma situação histórica aqui. Davi está celebrando a chegada da arca a Jerusalém. E eu perguntei, eu tenho pregado sobre esse texto algumas vezes, e eu perguntei, quem sabe quem foi que fez a arca? Alguém disse, Noé. Eu falei, bem, não foi essa não chegou em Jerusalém, essa ficou lá no Arará, tá? Que é um pouquinho longe. Estamos falando da arca da aliança. A arca finalmente chegava a Jerusalém, a cidade que havia sido conquistada por Davi e escolhida por Davi para ser a capital e ali ser edificado o templo que ele não pôde edificar, mas que seu filho edificou. E ele estava celebrando, e é muito interessante porque ele está celebrando a chegada da arca, que significa a presença de Deus, mas o que ele está falando é: deem graças, clamem e divulguem entre as nações.
Irmãos, pode ler a Bíblia do jeito que você quiser, mas qualquer texto que você achar falando sobre adoração vai resultar em missões. Vai resultar em voltar o seu olho, o seu olhar para alguém e falar do que Deus tem feito para essa pessoa. Não existe experiência de adoração que não resulte em missão, a não ser que seja idolatria ou egolatria. Ele claramente, no momento de felicidade, de alegria, ele diz: falem às nações. Hoje, 3.500 nações nunca ouviram. Davi viveu milhares de anos antes de nós. E ele já dizia: falem a todas as nações. E nós ainda não falamos. Mas é interessante, irmãos, porque ele fala que é motivo de alegria. E esse salmo inteiro ele vai repetir várias vezes: alegrem-se e falem, alegrem-se e falem. A arca simbolizava a presença do Senhor. Você se lembra da história? Tudo começou com Deus chamando Abraão e dizendo: farei de ti uma grande nação e em ti serão benditas todas as... Aí pode ser famílias também, tá? Nações ou famílias. A tradução lá é muito interessante, porque missões começam com família e terminam em família. Começa com uma nação, com uma família que se torna nação e termina nas nações. Porque Deus quer, no final das contas, alcançar todo mundo. Esse é o conceito. E aí, essa bênção passa. Mas o povo de Israel se esquece disso. Mas antes de chegar no esquecimento do povo de Israel, esse povo cresce no Egito como participante do Egito e depois se torna escravo no Egito e cresce mais. E finalmente Deus manda Moisés para libertá-los. E ali, todos aqueles milagres, eles saem, e quando saem, eles constroem a arca para celebrar a presença do Senhor. A arca não é um objeto de adoração, a arca é um memorial da presença do Senhor no meio do povo. E as pessoas olham para a arca e se lembram que Deus está no meio deles. E é interessante que a arca é usada para muitas coisas, para muitos momentos. Um dos mais interessantes é quando eles chegam na terra prometida e vão cruzar o Jordão. Hoje você vai no Jordão, o Jordão é um valão. O Jordão hoje é um valão, é um riozinho que você não precisa nem saber nadar para atravessar, naquela região, obviamente. Lá em cima é um pouco melhor. Mas naquela época, o Jordão, diz a Bíblia, estava cheio. E o Jordão não é como os nossos rios aqui no Brasil, que tem uma calha assim, mais ou menos em formato de U. É um V profundo assim. Então, passar mais de 1 milhão de pessoas, que era o povo naquela época, era dificílimo. E a água andava rápido ali, corria. Por isso que Jericó era estratégico. Não tinha como entrar. E o pessoal de Jericó estava tranquilo, porque eles não vão passar de jeito nenhum. Vai passar um ou outro, mas não vai passar esse exército de forma alguma. Mas aí eles pegaram a arca, pisaram uma água. E o que diz a Bíblia? A água parou de correr a 60 quilômetros acima, mais ou menos. Parou, um rio cheio. Ficou seco. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Não por causa da arca, mas por causa da presença do Senhor. E eles entraram e dominaram aquela terra. Mas eles se esqueceram da presença do Senhor. Eles várias vezes se esqueceram da presença do Senhor. E houve uma época em que eles se esqueceram tanto que os filisteus fizeram gato e sapato daquele povo. Chegou ao ponto de que os filisteus invadiram e tomaram a arca. Você pode imaginar, o inimigo vem e toma a presença, o sinal da presença do Senhor da sua vida. Aquilo que é sinal da presença do Senhor foi roubado pelo inimigo e foi levado embora. Israel tinha acabado. Os filisteus diziam: acabou, nós tomamos o Deus deles. E eles levaram aquela arca e colocaram para afrontar o Deus de Israel, colocaram na frente do seu Deus, a sua estátua, Dagon, no templo de Dagon, e colocaram a arca na frente de Dagon, da estátua de Dagon.
E a Bíblia nos diz que eles colocaram, e quando eles voltaram para olhar, no dia seguinte, Dagon estava de cara no chão diante da arca, como se estivesse adorando a arca. Aí eles levantaram, deve ter tido algum problema, algum terremoto, levantaram, e quando voltaram, Dagon estava de novo, com a cara no chão, diante da arca. E foi assim vários dias, porque na presença do Senhor, os falsos deuses se curvam, porque Ele é o Senhor eterno. Eles entenderam que estavam diante de algo muito poderoso, mas eles ainda tinham uma dúvida: será que isso tem relação com Israel ou não tem? Então eles pegaram um carro de boi. O pessoal mais antigo aqui sabe o que é carro de boi, tá? O pessoal mais novo aí, as coisas não tinham gasolina, não tinha nada naquela época, tá? Então usava era animal de tração. E aí, carro de boi. Pegaram, colocaram a arca em cima de um carro de boi. Os filisteus moravam em Vitória, na beira da praia, tá? O povo vivia aqui. O povo de Israel vivia na montanha. Domingos Martins, né? Mais ou menos isso. Vivia na montanha. E aí eles pegaram aquilo e falaram assim: toque isso daí. Agora você me diz, o boi é daqui, você botou peso nele, para onde ele vai? Ele vai para qualquer lugar, mas não vai subir para Domingos Martins, vai? Se for com a presença do Senhor, ele vai obedecer e vai subir, que foi o que eles fizeram. Aquela parelha de bois subiu uma montanha para voltar para Israel, para dizer para o seu povo que ele estava com o seu povo, apesar do povo tê-lo abandonado. Porque você pode se afastar da presença do Senhor, mas a presença do Senhor não se afasta de você. Davi está celebrando isso. Está dizendo claramente que nós devemos falar que Deus não nos abandona, que Deus continua conosco e que é maravilhoso depender desse Deus e ter o sinal claro da sua presença. Mas a arca desapareceu e não me interessa onde ela está, sabe por quê? Porque o que ela simbolizava já se concretizou. Jesus Cristo é a presença de Deus. A arca prefigurava. Jesus Cristo é a presença de Deus. E é interessante, assim como a arca produzia a alegria, Jesus Cristo produz a verdadeira alegria. Quando ele nasce, o que os anjos dizem? Trago novas de muita alegria. Jesus Cristo veio a este mundo para trazer a verdadeira alegria. Mas há bilhões de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de experimentar esta verdadeira alegria. Não sabem disso. E você tem a resposta para elas. Você tem a resposta para elas. Você tem a resposta através da sua oração. Sim, através da sua oração. Eu lancei hoje uma campanha chamada 40 dias de oração. Não sei se alguém aqui recebeu. Se você não recebeu, pede depois para o pastor Adriele aqui, que ele vai passar para você. Pode fazer isso para mim, pastor? Todo dia, durante 40 dias a partir de hoje, eu passo um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho no WhatsApp, no YouTube, de 1 minuto no Instagram, para lembrar você sobre orar sobre alguma coisa, um desafio. Hoje eu falo dos números desses 4 bilhões, eu falo no vídeo de hoje. Nós estamos lutando uma luta espiritual, irmãos e irmãs. Não é realmente contra carne, contra sangue, são potestades. São seres malignos que escravizam os seres humanos e que oprimem. Você sabia que hoje tem mais gente escrava no mundo, sendo vendida como escravo, do que na época que a escravidão era tolerada no Ocidente?
Talvez você não saiba, mas nós temos um ministério específico na Junta de Missões Mundiais para trabalhar contra o tráfico humano na Europa, na Ásia e na África. Temos missionários que são treinados para trabalhar com isso hoje, que estão libertando mulheres escravas sexuais, crianças escravas sexuais. Acho que da última vez que eu estive aqui eu contei sobre isso. Mas agora, um dos nossos missionários, lá na Ásia, começou mais um trabalho com meninas que foram libertas da escravidão sexual. A primeira menina que eles receberam era uma menina, literalmente. Nunca tiveram contato com nenhuma pessoa, contato sexual com nenhuma pessoa. E na primeira noite, porque ela foi vendida pelos seus pais e valorizada porque era virgem, ela foi abusada por 60 homens em uma noite. Se isso não é diabólico, eu não sei mais o que é. Isso é demoníaco. E o pior é que ninguém mais quer. Não é verdade. Deus a quer. Nós a queremos. É nossa irmã em Cristo. E o nosso missionário trouxe ela para dentro de casa para cuidar dela. E a partir dela estamos agora com mais crianças naquela casa. Mas como é que você trata isso? Só de um jeito, com oração. Lutando, porque os caras querem voltar para escravizá-la de novo. É repreendendo o inimigo. É trabalhando na vida dela a cura emocional, a cura espiritual. Há muitas dimensões. Há alguns anos eu fui convidado para ir a um país da Europa para assistir, me falaram participar, mas eu fui para assistir, na verdade, um treinamento de iranianos convertidos que voltariam para o seu país para pregar o Evangelho. E eu acho que vocês já sabem, a gente tem participado do processo de distribuição de Bíblias e Novos Testamentos no mundo. Isso aqui é um Novo Testamento na língua fársia, língua do Irã, tá? O antigo persa. O Irã é onde era a Pérsia, né? Daniel esteve por lá, a rainha Esther. A senhora quer dar uma lidinha? Se conseguir achar 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 e ler em face perfeito, é seu, senão me devolve porque ele é filho único. Ok? Mas a gente tem distribuído, a gente já distribuiu cerca de 800 mil Novos Testamentos e Bíblias em farsi, em mandarim e outras línguas. Colocamos 5 mil Bíblias na Coreia do Norte por ano. Se você for pego com uma Bíblia na Coreia do Norte, são 14 anos de cadeia sem direito a julgamento. As pessoas perguntam por que eu não vou à Coreia do Norte. Eu falo, cara, faz as contas, 5 mil por ano, vezes 14, eu fico lá a eternidade. Tá? Mas eu tenho vontade de ir lá. Eu estou orando para aquilo cair, estou orando há muitos anos para aquilo cair. Deus, tenho certeza, vai fazer aquilo cair. A mensagem do Evangelho já está entrando lá, mas Deus vai ser glorificado naquele país. Mas aí a gente estava lá e eu tinha acabado, não consegui. O pastor não me liga não, também não consigo, só consegue quem. Se tiver um iraniano aqui, ele consegue fácil, mas tirando eles não tem jeito. Mas o que aconteceu foi que eles tinham acabado de lançar a Bíblia no farsi. Eu estava lá no treinamento e o pessoal começou a falar, dar o treinamento, né? E davam em farsi e uma pessoa ficava traduzindo do farsi para o inglês e do inglês para o português, que o meu companheiro lá de viagem não entendia o inglês. E aí a gente estava lá e era interessante, porque o cara começava a contar a história dele e todo mundo chegava uma hora que dizia assim. Primeiro tinha a história da conversão, como é que era, como é que começou o ministério, e aí tinha uma coisa assim, aí a polícia chegou e me levou. Eu falei, gente, aqui é o seguinte, o cara não faz seminário, ele faz cadeia. Ele vai para cadeia. E aqueles 200 ali nunca tinham ido para cadeia. E assim, cadeia e expulsão do país. E nunca mais vai ver a família. Aí, eu falei, que bom, né? Que eu nunca peguei cadeia, nunca estou na vida boa aqui, né? Estou tranquilo. Aí chega o líder do projeto e fala para mim assim, pastor João Marcos, o senhor vai dar uma palavra. Eu falei, eu vou falar o quê para esses caras? Eu vou falar que no Brasil eu só não faço mais porque eu sou preguiçoso, porque alguma coisa que perto desses caras aí, não é? O que eu vou falar? Ele falou, pastor, fala o que o senhor está projetando para ajudar a gente. Aí eu fui, peguei esse livrinho, eu tinha feito um desafio, continuo fazendo esse desafio. Nós queremos colocar 60 mil
desses Novos Testamentos, todo ano lá. Ainda não chegamos nesse número, já chegamos bem mais longe do que nós imaginávamos, mas o alvo é entregar 60 mil desses aqui. Sabe por quê? Porque quando o Irã fechou, está fazendo 40 anos esse ano que o Irã fechou. Eu era adolescente, eu acompanhava as histórias todos os dias da chamada Revolução Islâmica. Eu orava contra aquela revolução o tempo inteiro. Há 40 anos eu oro por ela e ela está acabando, em nome de Jesus. Sobraram 5 mil cristãos no Irã, a maior parte nominais. Só que esse livrinho aqui está sendo distribuído. E quando você lê esse livrinho aqui, você encontra a Deus, encontra a presença de Deus. E o resultado é que hoje tem mais de 1 milhão de iranianos convertidos. E eu falei para ela, está crescendo muito, eu estou me comprometendo, nós vamos levantar 60 mil Novos Testamentos esse aqui para você distribuir. Aí o povo, com a celebração, pensa numa festa, né? Vão ter 60 mil Novos Testamentos, aí vai dar um gás para a gente enorme. Isso eu falava inglês e o cara traduzindo para o farsi, a língua deles. Aí eu peguei a Bíblia, porque eles tinham acabado de ter a Bíblia toda traduzida para a linguagem atual deles, porque eles tinham uma tradução muito antiga. E aí eles vibraram mais ainda. E aí eu falei uma terceira coisa que o pessoal virou, vou usar a expressão aqui, um carnaval santo, mas foi um negócio assim, aqueles que as mulheres fazem, o pessoal pulava, só faltou jogar cadeira para cima, né? Foi uma festa. E aí o rapaz que estava comigo, meu auxiliar, ele diz assim, pastor, não pode viajar sozinho, porque ele vai e volta com orfanato, vai e volta com mais não sei quantas bíblias que a gente tem que entregar, tal. A gente tem que ir com ele e ficar segurando, pastor, não tem dinheiro, né? Pastor, segura aí que não tem. Eu falo, que não tem, rapaz? Ele disse, pastor, o que o senhor prometeu? Eu falei que prometi que nós vamos entregar 60 mil bíblias, não sei quando, mas nós vamos entregar 60 mil Novos Testamentos, 60 mil bíblias, já entregamos mais do que isso, mas eu quero isso por ano agora, não quero mais 60 mil já foi. E aí, ele falou, mas o senhor falou uma terceira coisa. Eu falei, eu falei que eu vou levantar 60 mil intercessores no Brasil por eles. Aí o cara falou, rapaz, esse povo fez essa festa toda porque vai ter gente no Brasil orando por eles. E aí Deus me deu a resposta naquela hora para dizer para ele, você está lembrando que esses caras vão todos para a cadeia? Ele me respondeu, é verdade, pastor, quem vai para a cadeia precisa de oração. Hoje, há mais de 4 mil líderes cristãos em prisão. Você sabe o que é isso? Em prisão. Tem um cara, Farshid, era iraniano, estava na Europa, vivendo a vida dele tranquila, mas não estava tranquilo porque o seu coração estava com seus compatriotas sem Jesus Cristo. E ele voltou para o Irã. E ele voltou para evangelizar no Irã. E ele começou a evangelizar. E ele começou uma rede de células. E a coisa começou a crescer. Farshid é um dos maiores líderes da igreja iraniana do momento, nos últimos 20 anos. E a igreja começou a crescer. E sabe o que aconteceu com Farshid? Um dia ele estava levando as filhas para a escola. E a mulher dele ligou, ele atendeu o celular. E a mulher disse, a esposa disse, Farshid, a polícia está aqui te procurando. E ele pegou o celular, ligou para um dos líderes de células e ele não atendeu. Ele ligou para o outro, não atendeu. Ele ligou para todos os líderes e ninguém atendeu. Já estava todo mundo preso, só tinha sobrado Farshid solto. E Farshid não tinha escolha. Ele levou as filhas para a escola, se despediu delas e voltou e se entregou. Algemado, foi jogado na pior prisão que existe no Irã. Apanhou e foi jogado numa solitária. A solitária é um instrumento para você quebrar a pessoa. Ninguém aguenta a solitária. Você fica isolado. Você começa a duvidar do que você pensa, do que você entende. Você não tem noção de tempo mais. E Farshid fraquejou. Mas tinha gente orando para o Farshid. Naquela hora que Farshid fraquejou, ele disse, Deus, eu só estava fazendo a tua vontade, Pai. Eu só vim para cá, para o Irã, para pregar
Eu não vim para fazer mais nada. Por que me prenderam e me jogaram aqui? Irmãos, ele ficou simplesmente 361 ou 363 dias. Eu sei que faltam pouquíssimos dias para completar um ano. Na solitária. E a resposta de Deus para ele foi: Farshid, você lembra que não é o primeiro a ficar em prisão por minha causa? E ele se lembrou de Paulo e Lucas. E Farshid, ele tinha a seguinte rotina: ele sabia que era dia ou noite pelo horário de ir ao banheiro, que ele tinha uma vez por dia, tiravam lá o balde. Eu levava ele uma vez por semana para tomar banho de sol. Era assim que ele marcava o tempo. Ele não via ninguém. Ele não sabia se tinha alguém perto ou longe. Mas ele se lembrou e ele começou a cantar na solitária. Eu não sei a música que Farshid cantou. Eu gosto de imaginar que ele deve ter cantado alguma coisa mais ou menos assim. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me sabes fazer, que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O que aconteceu ali foi parecido com o que aconteceu aqui. Ele começou a cantar sozinho. Mas a voz dele ecoou e as pessoas que estavam nas solitárias em volta dele começaram a cantar também. E Farshid descobriu que não apenas ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele, mas a igreja dele estava na cadeia junto com ele. Os líderes estavam na solitária junto com ele. A polícia entrou e bateu em todo mundo que estava cantando, até em quem não estava cantando. Farshid cantou outras vezes. Outras vezes as pessoas responderam, teve vezes que ninguém respondeu e ele apanhou em quase todas. Depois de 360 e poucos dias, ele foi tirado, porque nós protestávamos no mundo inteiro pedindo a liberdade dele, para que ele saísse pelo menos da solitária. E ele saiu. Ele saiu, a igreja na cadeia cuidou dele. As pessoas cuidaram para que ele melhorasse de saúde. E quando ele estava melhor, já podia fazer as coisas sozinho, ele foi ao banheiro um dia e ali ele teve um entrevero com uma pessoa. Essa pessoa era um radical islâmico que achava que o governo iraniano é muito light. E ele queria coisas mais agressivas. E o governo iraniano vigiou esse cara e percebeu que ele ia fazer uma besteira maior e prendeu esse cara e jogou na solitária, mais ou menos na mesma época do Farshid. Só que aquele homem estava sem a presença do Senhor e a solitária quebrou aquele homem. Ele era radical, ele sabia o que ele queria, ele tinha muito ódio, mas a solitária quebra, porque ele realmente estava sozinho. E ele ficou vigiando o Farshid. E ele chegou, esperou. Quando o Farshid entrou no banheiro, sozinho, ele partiu para cima do Farshid e disse: o meu está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. O meu está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. O Farshid tomou um susto, esperava qualquer coisa, menos aquilo. Ele disse: o que você quer que eu faça? Ele disse: eu não aguento mais, se me jogarem de novo na solitária, eu vou me matar. Eu preciso sair daqui.
E eu ouvi que o seu Deus está vivo, porque o meu está morto, porque eu já fiz tudo que o livro manda fazer, já falei com ele, mas ele não me ouve, porque ele está morto. Mas eu ouvi dizer que o seu está vivo. O Farsídio disse que pensou que podia ser uma armadilha, mas ele falou que tinha que orar por ele. Ele falou que ele fez a oração mais rápida da história da vida dele. Ele impôs as mãos sobre o homem e disse: Senhor, em nome de Jesus, liberta esse homem. E foi embora. Passado um tempo, aquele homem invadiu o lugar onde o Farsídio estava, gritando: Farsídio, o seu está vivo! Farsídio, o seu está vivo! E o Farsídio disse: o que aconteceu? Ele disse: os meus advogados vieram me avisar que o meu processo teve um problema e eu vou ser solto amanhã, Farsídio. E foi solto. Porque Deus está vivo. A sua oração sustentou Farsídio. Você nem conhecia Farsídio, mas você estava orando pelas pessoas presas, e Farsídio estava sendo sustentado, estava orando por aquele homem que foi liberto. Precisamos das suas orações, precisamos de um exército de intercessores. Precisamos de pessoas que contribuam. Irmãos, há 9 anos, a junta tinha 540 missionários aproximadamente. O dólar valia 1,58, né? Bons tempos que o dólar valia 1,58. A gente gastou, fala a verdade, né? Naquela época, né? Todo mundo comprou bujinganga da China, naquele período. Infelizmente, a grande maioria não investiu em missões. O dólar chegou a bater 4,20. E nós saímos de 540 missionários para 2.056. Eu estava conversando com um líder de uma organização americana. Ele virou para mim, eu mostrando para ele os números de forma mais detalhada, tentando uma parceria. Ele falou: João, qual é o seu orçamento? Eu falei: 40 milhões, somando tudo. Ele disse: 40 milhões, cara, isso é impossível, João Marcos. Seu orçamento tinha que ser 100 milhões. Eu falei: Deus te ouça. Se você tiver 60, eu estou dentro, né? Aí ele falou, e eu falei: o pior é isso, cara, que com a alta do dólar. Ele falou: o quê? Eu falei: a alta do dólar. Ele falou: mas seu orçamento não é 40 milhões de dólares? Eu falei: não, 40 milhões de reais. Eu falei: João Marcos, se alguém disser que não tem milagre, manda conversar com você. Como é que você consegue alimentar tantas crianças, ter tantos missionários, ter tantos projetos com 40 milhões de reais? Eu falei: ano passado não deu, nós gastamos dinheiro do time no caixa todinho, porque só entrou 37. E quer saber? Ninguém dá oferta de 10 mil para a gente. A oferta mesmo é 35, 40, 50. Se você quiser dar 10 mil, receba em nome de Jesus. Se você quiser dar 30, também recebo 10, porque não vem para mim. Então é por isso que eu recebo. Toda semana a gente recebe pedido de socorro de algum lugar. Mande missionários para nós. Toda semana. Nós não estamos mandando porque não temos recursos financeiros mais para mandar. Ou melhor, os recursos não chegaram a nós, porque Deus tem esses recursos. Eu vim aqui hoje para te falar também sobre isso. Eu não ganho por comissão, pelo contrário, quanto mais dinheiro entrar, mais eu vou trabalhar. Mas eu não estou nisso pelo meu salário. Eu estou nisso porque eu acredito que Deus deu uma ordem e eu preciso obedecê-la. Isso faz parte de enfiar a mão no meu bolso e contribuir mais. Mas finalmente eu quero falar a você sobre fazer a terra se alegrar com a sua presença, a presença do Senhor na sua vida. Eu queria pedir que o próximo PPT fosse passado. Eu acho que ele está salvo como um vídeo. Passa para mim. Tem como? Não? Então tá bom. O que eu ia mostrar aqui é o mais novo trabalho que nós estamos fazendo com refugiados.
Nós temos trabalhos com refugiados em vários lugares do mundo, notadamente no Oriente Médio. Todo mundo se preocupa com a Europa, mas o lugar com o maior número de refugiados não é a Europa. Nós temos hoje trabalhos especificamente com refugiados no Iraque, na Jordânia e no Líbano. E nesses 3 lugares você pode ir participar de um projeto. E fique tranquilo, porque é seguro. Eu tenho mais confiança de mandar você para o Iraque do que para o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu sei que a comparação não é boa, mas só para você ter uma noção do que é. Mas na Europa nós também temos trabalho. E na Europa, um homem teve uma visão, na verdade, nos Estados Unidos. Ele era um homem de negócios, ele vendeu o que ele tinha. E foi para a Europa e começou a instalar sítios, sites locais para atender. Pena que eu não consegui fazer direito o PPT. Porque, sabe a pior favela que você já deve ter ido na vida? É melhor que um campo de refugiados. Por que eu digo isso? Porque a pessoa pode sair. No campo refugiado ela não pode. Tem uma foto ali das crianças brincando com caixote. Mas não é como você fazia quando era o mais velho aqui, fazia com um carrinho de rolimã, não. É porque só tem caixote mesmo, na lama. E nós temos um projeto chamado Tenda de Brincar, em que nós criamos isso há alguns anos, depois que eu fui a primeira vez no Iraque, a primeira vez num campo de refugiados no Iraque. Mas esse fica na Grécia, na ilha de Lesbos, lugar onde chega o maior número. E lá esse cara construiu um lugar maior que esse templo. E fez do nível desse templo de acabamento. Com tudo que você puder imaginar para atender 500 pessoas por dia. E ele bancou isso durante anos. Só que Deus mandou ele para outro lugar. E ele falou: Deus, a quem eu entrego isso? Deus falou para ele: entrega para esse povo que está aí te ajudando, os batistas brasileiros. Porque a gente estava mandando voluntários para lá. E aquele homem ligou para a gente e disse: olha, Deus mandou dar isso para vocês. E aí já veio aquela famosa frase: pastor, não tem dinheiro. E aí foi a famosa resposta: tem, só não chegou. Mas vai chegar em nome de Jesus. Mas mais importante do que o dinheiro é a sua presença ali. Porque nós precisamos de voluntários, precisamos de médicos, psicólogos, precisamos de enfermeiros, precisamos de qualquer coisa que você saiba fazer. Se você tiver condição de ir, vá. Porque você vai ser um sinal da graça de Deus, da presença graciosa de Deus. Quero convidar você a fazer uma outra coisa, mandar o seu pastor para o Vietnã. É sério, gente, foi um dos lugares mais impactantes que eu fui na minha vida. Vocês sabem, alguém que conhece o Vietnã? O Vietnã é um lugar maravilhoso para quem gosta de gastronomia. Lá eles têm um ovo galado, que é o prato e a coxinha deles. É um ovo, sabe o que é ovo galado? Aquele ovo que não é mais ovo e nunca vai ser frango. Aí eles ferventam aquilo e aí abrem e comem. O cheiro é inesquecível. O sabor eu não sei. Dizem que a melhor parte é na hora que você morde o biquinho. Parece que você está com um negócio crocante assim. Mas o nosso missionário lá está arrebentando. Está indo bem demais. Come aquilo e lambe os lábios assim. Está fazendo um trabalho fantástico lá. Mas se você quiser, tem foto de tudo isso, filme de tudo isso. Lá eles vendem... Sabe, eu falei assim, que é igualzinho no Brasil. Você vai num boteco aqui no Brasil, gente, eu não frequento boteco, mas a gente tem que... Em alguns lugares você tem que passar, né? Sabe aquele ovo rosa e tem um sanduíche de pernil? Lá tem um ovo galado e tem um cachorro defumado. Aí você vai cortando assim e vai comendo. Eu acho que comi, mas eu avisei. Se alguém me disser que eu comi cachorro enganado, eu demito agora. Aí ninguém nunca me falou. Mas por que eu estou falando isso? Porque o seu pastor precisa ir lá ver isso. Ele já gosta do projeto. Tem alguém que foi? Ah, não está aí? Pastor, vamos embora. Chegou? Então vamos embora. Oi? Marcelo mesmo? Ah, então vamos embora. Vou, Marcelo, leva você mesmo.
Mas por que eu estou falando isso? Porque você não me conhece. Você sabe só, esse gordo careca aí eu não conheço, veio aqui contar um monte de história para mim. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Mas o seu pastor vai estar lá, você vai lá para ver. E você vai conversar com as pessoas. Eu só posso te dizer o seguinte, no Vietnã, não posso entrar em detalhes, mas o missionário que vocês ajudam a sustentar, porque não são só vocês que sustentam, mas um pool de igrejas, eles alcançaram a primeira pessoa de um povo que nunca ninguém havia se convertido. Por causa da sua oferta missionária de fé, por causa da sua oração. Mas não foi só isso. Quando eu estive lá, eu vi a terceira pessoa se converter. E agora, quando o seu pastor for, ele vai ver uma igreja que existe lá. Lá nas montanhas, no Vietnã. Eu vou encerrar. Mas eu convidei você a orar no início, eu queria convidar você a orar agora de novo. Feche seus olhos, fale com Deus. E primeiro diga assim, Deus, me ajuda a perdoar esse pastor que falou há muito tempo. Pode rir, mas fale isso mesmo. Mas diga, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso que eu ouvi? Deus, o que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? Eu quero te dar algumas sugestões para você fazer perguntas a Deus além disso. A primeira delas é, Deus, o que eu posso fazer mais em oração? O Senhor quer que eu gaste 5 minutos por dia em intercessão, por missões? Pergunte, Deus, quanto tempo o Senhor quer que eu gaste em oração? Deus vai te responder isso, em nome de Jesus. A segunda é, Deus, quanto o Senhor tem comigo para esse projeto de missões mundiais? Quanto o Senhor tem comigo para esse projeto? Para ser minha oferta missionária de fé? E o terceiro é, Deus, o Senhor me quer numa viagem missionária, o Senhor me quer o resto da minha vida no campo missionário? Deus, o Senhor me quer por um tempo lá? Deus, o Senhor me quer aqui, intercedendo pelas pessoas? Onde o Senhor me quer, Senhor? Se você quer ter essas respostas, ou se você já esteve nesse momento que orou, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Você que tomou uma decisão, que orou, quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Você que tomou uma decisão dizendo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero saber quanto tempo eu devo gastar, quanto dinheiro eu devo investir, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Amém, amém. Eu não vou insistir, eu só quero que você fique em pé por uma razão, para você dizer, Deus, eis-me aqui, estou me apresentando, Senhor. Eu quero fazer parte desse movimento que é Teu, Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja Deus, que as nações saibam por vocês os feitos maravilhosos do nosso grande Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhosamente bom, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou. Nós estávamos no lodo, no charco, mas o Senhor nos resgatou. Nós te bendizemos, Pai. Nós te bendizemos pela existência dessa igreja, pela liderança hoje exercida pelo pastor Eli, pelos demais pastores, pela história dessa igreja, Pai, pastor Juarez. Nós te louvamos pela luz que essa igreja é, não apenas em Vitória, mas no estado, no Brasil e no mundo. Mas agora, Pai, nós pedimos que o Senhor faça essa luz brilhar ainda mais forte. E eu peço pelas pessoas que tomaram decisões esta noite, Pai, aqueles que tomaram a decisão de orar mais tempo, de se apresentar a Ti dizendo, eu quero ser alguém que luta a luta espiritual em oração. Pai, abençoa essas pessoas com intimidade contigo, Senhor, em nome de Jesus. Chama-as, Pai, para a luta de oração, desperta-as, Senhor, para esta necessidade. Aqueles que decidiram doar mais, aumentar a sua oferta, Pai, abençoa com prosperidade, sim, Senhor, dá mais recursos,
dá sabedoria na administração desses recursos, dá alegria em ofertar. Aqueles que decidiram se dispor a ir às suas férias, tempo parcial, ou mesmo definitivamente, Senhor, ministra visão de onde o Senhor os quer, como o Senhor os quer, ministra, Pai, clareza, propósitos, ministra respostas tuas e persistência para ver os resultados acontecerem. E a todos nós, Pai, continua a nos abençoar com a tua presença, que é o que nos basta. Em nome de Jesus, a tua presença santa é que oramos. Amém. Deus abençoe você. Glória a Deus. Pastor André, ele vai entregar um pequeno símbolo da nossa gratidão pela sua presença conosco nessa noite. Deus abençoe, irmão Rick, poderosamente. Fica aqui, pastor, a gente já vai terminar. Só lembrar você que a Cantina dos Juniores está funcionando. Termina esse culto, vá até lá abençoar os juniores, o retiro de juniores. Homens, acompanhem as redes sociais e mostre para as mulheres que as mulheres ao seu redor valem muito mais que um dia. Estenda a sua mão. Vamos abençoar o pastor João Marcos, vamos abençoar esse trabalho de mais de 2.000 missionários ao redor do mundo. Quando você levanta suas mãos, você também se compromete. Senhor, obrigado pela tua obra maravilhosa, tremenda. Apesar de nós, a tua graça e o teu favor ainda sobrepujam as nossas limitações e fraquezas. Como tua igreja, Senhor, nós estendemos as mãos para pedir que a mão do Senhor permaneça na vida do teu servo, a sustentá-lo, a renová-lo, a restaurá-lo, para continuar a usá-lo poderosa e gloriosamente aonde quer que o Senhor o leve. Que ele continue sendo este canal da tua graça, instrumento do teu amor, ferramenta mobilizadora do teu povo. Erguemos as mãos, Pai, porque queremos fazer mais. Queremos cooperar mais, queremos ser, dar e ir mais. Leva-nos além, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Abençoa, Pai, toda a enorme equipe que caminha junto com teu filho, e usa, Pai, os teus servos para levar a alegria do Senhor a todas as nações. Essa é a nossa oração, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Participe através da oferta missionária de fé, coopere com a obra missionária no Brasil e no mundo. Contamos com você nesse trabalho. Vá em paz, Deus abençoe você, participe da cantina, vamos ir além, levar a alegria do Senhor a todas as nações.